Acá, nesta primeira imagem, nós vemos as vias visuais. As principales vías visuales que levan la información de la retina hasta la corteza visual seguem el camino. Iniciando de la retina, pasan por el nervio óptico, llegan al quiasma óptico, donde hacen un cruzamiento. Las fibras de la retina nasal cruzam ao lado oposto, pero las fibras de la retina temporal continuam del mesmo lado. De este ponto del quiasma óptico saem por el tracto óptico, chegando ao cuerpo geniculado lateral del tálamo, onde acontece a primeira sinapse importante. E então, as fibras do corpo seguem por la radiação óptica, que também se chama trato geniculo-calcarino, até chegar à corteza visual primária, que se encontra no lóbulo occipital, especificamente na fissura calcarina. Bueno, las fibras visuales não seguem apenas para a corteza visual. Elas também se dirigem a outras regiões. Uma dessas regiões é o núcleo supraquismático do hipotálamo, que tem um papel importante na regulação dos ritmos circadianos, que sincronizam as funções do organismo de acordo com o ciclo do dia e da noite. Elas também podem ir para um núcleo pré-tectal do mesencéfalo, que é responsável pelo reflexo visual, como o reflexo fotomotor da pupila, que ajusta o foco dos olhos em resposta a diferentes estímulos. O terceiro lugar é o colículo superior, que controla os movimentos rápidos e coordenados dos olhos e permite que a gente foque em objetos de interesse da nossa visão. O quarto local é o núcleo geniculado lateral ventral do tálamo e as regiões adjacentes do tálamo, que no livro elas falam que estão relacionadas com algumas funções comportamentais. De uma maneira geral, a gente tem dois sistemas visuais. Um sistema antigo, que está ligado ao mesencéfalo e ao prosencéfalo, e um sistema novo, que transmite os sinais da corteza visual, diretamente da corteza visual para o lóbulo occipital. No ser humano, o que mais trabalha e o principal é o sistema novo. Ele é responsável pela percepção consciente da forma, das cores e de todos os aspectos da nossa visão. Nos animais, o sistema que mais trabalha é o sistema antigo. O corpo geniculado lateral. No sistema novo, as fibras terminam nesse corpo, que está localizado no tálamo, e ele exerce duas funções principais. A primeira, ele atua como um relevo, que transmite a informação do trato óptico para a corteza visual por meio da radiação óptica. Ele tem uma correspondência muito precisa entre a retina e o córtex, e ele também organiza os impulsos dos olhos. A segunda função mais importante dele é atuar como um filtro da informação que chega à nossa visão. Ele controla os impulsos que realmente chegam à corteza visual e quais ele bloqueia pelo caminho. Isso acontece graças a duas fontes principais de regulação, que são as fibras corticófugas e as zonas reticulares do mesencéfalo. Ambas elas têm um caráter inibitório. E quando elas são ativadas, elas conseguem interromper a transmissão em certas regiões do núcleo, formando uma espécie de portão seletivo que controla filtrando o que a gente vai realmente ver. Além dessas funções de filtro, o corpo geniculado ele pode ser dividido por outro critério, que são as capas que o compõem. As camadas 1 e 2 se chamam magnocelulares, porque elas contêm grandes neurônios que estão conectados principalmente às células ganglionares do tipo Y. Esse sistema ele conduz os sinais de forma rápida, mas não transmite cor, apenas informações em preto e branco. E a sua precisão espacial não é muito boa, porque existem poucas células Y e suas dendritas estão
cobrem áreas, cobrem áreas amplas da retina. As capas de 3 a 6 se denominam parvocelulares e elas são formadas por neurônios pequenos a médios. Elas recebem conexões principalmente das células ganglionares do tipo X e transmitem a informação com cor e um mapa espacial muito detalhado. Ele transmite ponto a ponto e tem muita precisão. A sua velocidade de condução é menor que a das magnocelulares. E para finalizar, só para fazer um resuminho, são 2 sistemas de complemento. Um rápido e sensível a contraste, que é a 1 e 2 magnocelulares, e um mais lento, porém especializado em cor e detalhes espaciais, a 3 a 6, que são as parvocelulares. Obrigada. Gente, eu só vou desligar o áudio aqui, eu já passo o slide de volta. Olá, boa tarde. Consegue me escutar, professor? A senhora está silenciada, eu não consigo escutar a senhora. Está me escutando? Sim, Lucas. Ah, tá. Boa tarde, me chamo Lucas. Vou falar sobre a organização e a função da corteza visual. A corteza visual é uma região do cérebro encarregada de receber... Lucas, não te Olá. veo. Então, professor, minha câmera está verde, por algum motivo. Eu tentei entrar pelo celular e fica verde também, entra pelo computador fica verde também. Intentaste salir y entrar otra vez. Vou tentar agora, calma. Ah, não vai? No. Vê se consegue... Vou ver se eu consigo entrar pelo tablet aqui. Um momento.
Alô? Agora também mandou. Agora sim? Beleza. Vamos começar então. Boa tarde, eu me chamo Lucas, vou falar sobre a organização e função da corteza visual. A corteza visual é uma região do cérebro que ela tem a sua função de receber, processar e interpretar os estímulos visuais. E a corteza visual ela se localiza principalmente na escala medial do lobo occipital e se divide em corteza visual primária e áreas visuais secundárias. A corteza visual primária, ela se encontra ali ao largo da cintura calcarina e recebe diretamente sinais da retina. E a representação cortical, ela é retinotópica. Quer dizer que a retina ela representa e ocupa as zonas mais anteriores, enquanto a mácula, em especial a fóvea, ela tem uma representação ampla, o que explica a alta agudez visual central. Já a área visual secundária, né, ela rodeia a corteza primária, se distribui pelas caras lateral, superior, inferior e anterior dos lobos occipitais e se estende também até o parietal. A sua função específica é processar e analisar progressivamente diferentes aspectos da informação visual, como a forma, cor, movimento, profundidade e o significado das imagens. A gente consegue observar no slide que as linhas em preto representam a forma, a posição tridimensional e o movimento, que elas estão se enviando ali pelas porções superiores do lobo occipital e posteriores do parietal. Pelo contrário, as linhas vermelhas no slide, elas representam os detalhes visuais e a cor, que estão se conduzindo até a porção anteroventral do lobo occipital e ventral do temporal posterior. Então, em resumo, a corteza visual transforma os estímulos luminosos captados pela retina em percepções complexas, permitindo não só ver com claridade, como também interpretar e dar sentido ao que está sendo observado. Obrigado, senhor. Olá, que tal, profe? ¿Qué tal? ¿Quién me Conseguiste? habla? Catarina. Catarina, ¿verdad? Sí. Sim. Bueno, yo voy a hablar sobre la percepción de colores y campos visuales. Bueno, la percepción del color es un processo complejo que permite ao sistema visual distinguir longitudes de onda diferentes da luz. Bueno, podemos distinguir o contraste de colores. Percebemos um color em relação com outro. Por exemplo, ouro frente a verde. E este contraste melhora a capacidade para diferenciar objetos em el entorno. E a constância do color também. Pode passar. Bueno, el campo visual es todo lo que una persona puede ver al mirar em um ponto fixo. É estudado com a campimetria e os defeitos do campo visual dependem do lugar da visão, ou seja, se é em el nervio óptico, pode causar cegueira total. Se é no quiasma óptico, pode causar uma hemianopsia homônica, quer dizer que é perda da metade do campo visual nos dois olhos. Pode passar. Bueno, sobre a campimetria, como eu já havia dito, ela distribui as áreas vistas e detecta os defeitos como um ponto cego fisiológico, que é onde o nervo óptico sai da retina. É isso, obrigada. Presentada! ¿Me escucha bien?
Sí, te escuchamos. ¿Puede? Tá. Yo voy a hablar sobre el procesamiento visual en la corteza cerebral. Nuestra visión no funciona como si fuese una cámara que saca una foto pronta. La verdad, el cerebro precisa analizar por partes la imagen que llega a la retina. Este trabajo comienza en la corteza visual primaria, que fica en el lobo occipital. Primeiro, existe o que a gente chama de células síntese. Elas só não percebem se tem uma linha ou uma borda, mas também percebem a orientação dessa linha, se ela está na vertical, na horizontal ou inclinada. Cada orientação ativa um grupo de neurônio diferente, e essas células elas ficam principalmente na camada 4 do córtex visual primário. Depois entram as células complexas. Elas fazem quase a mesma coisa, mas ela tem uma diferença muito importante. Elas continuam ativadas quando a linha se desloca pelo campo visual, desde que mantenha a mesma direção. Então, por exemplo, se uma linha cai em sentido vertical, essas células elas permanecem respondendo enquanto a linha continua reta na mesma orientação. Além dessas células que eu citei, tem uma que a gente chama de hipercomplexas. Elas analisam coisas ainda mais elaboradas, que é o comprimento das linhas, os ângulos e as formas mais específicas. Ou seja, o nosso cérebro ele vai refinando cada vez mais as informações até conseguir identificar padrões mais complexos. Pode passar. Agora, tem um detalhe muito importante. O que realmente ativa a visão não é tanto a superfície lisa de uma figura, mas sim os contrastes dela. Se eu olho para uma parede branca, quase nada se ativa no córtex visual. Mas se eu vejo uma cruz desenhada nessa parede, as células elas ficam super estimuladas na borda da cruz e não dentro dela. Isso acontece porque os neurônios vizinhos eles se inibem mutuamente quando recebem o mesmo estilo. Só quando tem uma mudança muito brusca do claro para o escuro é que essa inibição para e a ativação acontece. E quanto maior a diferença de intensidade entre o claro e escuro, maior a resposta neuronal. O Guyton, ele nos mostra uma imagem que explica isso e é muito mais fácil de entender como funciona quando se entende a imagem. Do lado esquerdo, a gente tem o que a gente chama de imagem retiniana, ou seja, o que realmente chega aos nossos olhos, uma cruz preenchida, inteira e bem visível. Mas do lado direito, o que aparece é a estimulação cortical, que é a resposta do cérebro a essa cruz. E o que a gente percebe? Que o cérebro ele não se ativa dentro da figura, mas sim nas bordas da cruz. E isso acontece porque os neurônios da retina e do córtex visual primário, eles trabalham com o que a gente chama de inibição lateral, como eu expliquei, que basicamente células vizinhas que recebem o mesmo estímulo acabam bloqueando umas às outras. E quando a cruz é toda vermelha por dentro, a região uniforme não gera tanta resposta. Só que nas bordas da cruz, onde tem uma mudança brusca do claro para escuro ou do escuro para claro, essa inibição se quebra. E é aí que os neurônios param. Tem um outro exemplo que eu não consegui colocar a imagem no slide, mas eu vou mostrar aqui e eu posso mandar essa foto no grupo depois. Ela se chama ilusão de Hirschman, não sei exatamente como se fala a palavra. Ela é formada por um monte de quadrado preto separado por linhas brancas. Quando a gente olha para essa grade, parece que tem umas manchas cinzas nos cruzamentos das linhas brancas. Mas, na verdade, essas manchas, elas não existem. Elas são criadas pelo nosso cérebro. Isso acontece por conta da inibição lateral. Os neurônios da retina e do córtex visual se inibem mutuamente. Aqui nos cruzamentos, cada ponto branco ele é cercado muito mais de área clara ao redor do que essas linhas brancas no meio do quadrado. Então, por isso, os neurônios recebem mais inibição e a região parece mais escura. Ou seja, o olho, ele manda a mesma imagem para todo mundo, mas o nosso cérebro interpreta como se tivesse um pontinho cinza. E esse exemplo mostra mais uma vez que o que realmente ativa a visão, ela não é a superfície uniforme, mas sim os contrastes e a borda. Tem um outro exemplo também, que é bem famoso, não sei se a professora vai conhecer, que apareceu em vários jornais anos atrás,
que é a do vestido, que para alguns é azul e preto e para outros é branco e dourado. Por que que isso acontece? O nosso cérebro ele não recebe apenas a luz, mas também interpreta de acordo com o contraste e iluminação que ele supõe que existem na cena. Isso é semelhante ao exemplo da cruz. A retina recebe o mesmo sinal, mas o córtex visual decide o que vai destacar. Pode passar. Depois de toda essa análise, a informação visual ela segue por duas grandes vias. A primeira é a via da posição, da forma global e do movimento. Ela mostra onde está o objeto no espaço tridimensional, qual é a sua forma e se ele está em movimento. Essa informação ela segue principalmente para a região occipitoparietal. A segunda via é dos detalhes e da cor. Ela vai para regiões inferiores e ventrais do córtex occipital e temporal e é responsável por analisar textura, detalhes finos e cores. Graças a essa via é que a gente consegue, por exemplo, ler uma palavra, reconhecer o rosto de alguém ou identificar um objeto específico. Com tudo isso, a gente consegue ver que a nossa visão, ela não é uma câmera que registra, ela é um sistema que constrói a realidade com base em bordas, contrastes e contexto. Muito obrigada. Buenas tardes, maestra. ¿Está me escuchando? ¿Da para escuchar? Buenas tardes, te escucho, Amanda, ¿verdad? Sim, sim. Yo Ahora- voy a hablar un poco. No te veo. ¿No? ¿Está ligado? No. ¿Alguien le ve a Amanda? Tá? Tá travado só. Tá travada. Ah, Tá ok? ahora sí, ahora sí. Eu vou falar um pouco mais sobre detecção do color. Bueno, qual é a função da constância do color? A função de constância de color é que vemos as colores do objeto como estáveis, incluso quando tem cambio de iluminação. Por exemplo, quando ponemos uma folha branca de papel embaixo do sol, ela sigue sendo branca. Da mesma forma que se colocarmos uma folha de papel embaixo de uma lâmpada amarela, ela também segue sendo branca. E como funciona essa constância de color? A retina recebe a luz reflejada por os objetos. Essa luz depende tanto do color do objeto como da iluminação do ambiente. O cérebro compara o color de cada superfície com o contexto de colores e iluminação. E graças a esse ajuste automático, mantém a percepção do color constante. E que são os colores contrários? Funcionam como pares de oposição, generando o contraste máximo e enriquecendo a percepção do color. O sistema visual não analisa o color de forma aislada, ou seja, de forma única, cada color de forma uma por cada vez. Ele analisa de forma geral todas juntas, através de los canais de oposição. Esses canais estão formados por células ganglionares da retina e neuronais do tálamo e da corteza visual. O sistema visual de oposição é justamente o que impede que nosso cérebro interprete roxo mais verde como uma mescla. Ele não une as cores, pero coloca em confrontação e o roxo é mais roxo e o verde é mais verde. O mesmo ocorre com o azul versus amarillo. Pode trocar. Bueno, o efeito de extirpação da corteza visual primária provoca a perda da visão consciente, ou seja, uma cegueira. Essas pessoas cegas, em ocasiões, são capazes de reacionar a um câmbio de intensidade luminosa, por exemplo. A pessoa não vê de maneira consciente as imagens que chegam ao olho, pero podem responder a certos estímulos visuais. Mesmo com a perda da corteza visual primária, funcionam as vias alternativas, que permitem que consigam responder estímulos. Por isso, certas pessoas com a corteza visual primária que não funciona direito, apontam corretamente a direção de um objeto em movimento ou conseguem saber se a luz está apagada ou acesa, por exemplo.
Bueno, que é o campo visual? É a zona observada por um olho em uma determinada zona sem mexer a cabeça nem nos olhos. Ou seja, a pessoa está parada e essa zona que ela consegue ver. Tem lá campo visual nasal e campo visual temporal. Lá do lado nasal é do campo visual nasal e lateral é do campo visual temporal. Bueno, la campimetria. É um procedimento utilizado para diagnosticar uma cegueira em uma porção específica da retina, utilizada para diagnosticar doenças como escotoma, glaucoma e rinite pigmentária, por exemplo. Como é feito este exame? Se tapa um olho do paciente e vão passando várias luzes e em um momento que o paciente consiga ver as luzes, ele aperta um botão. E assim uma máquina cria um campo visual em que o paciente consegue ver ou não. E assim a gente tem uma noção de que região que o paciente consegue ver ou não. É para isso que é utilizado o exame de campimetria. Pode passar. Bueno, anomalias do campo visual. Escotomas são a perda parcial da visão. São causados por o dano do nervo óptico como consequência do glaucoma, ou de alergias ou uso excessivo do tabaco. Rinite pigmentária. Certas porções da retina degeneram e em áreas afetadas da retina se acumulam pigmento chamado melanina, o que dá o aspecto característico do fundo do olho. Primeiro suele ocasionar cegueira em um campo periférico, logo depois ele afeta vias centrais e pode causar a cegueira total. É uma enfermidade progressiva e genética, sem cura definitiva, mesmo que existam alguns tratamentos, até hoje não conseguiram curar essa doença. Hemianopsia bitemporal. É a perda de visão em campos visuais de ambos olhos. Mecanismo. As fibras nasais de cada retina normalmente cruzam o quiasma. E se o quiasma é danificado, as fibras não cruzam de forma certa e se perde a visão temporal de ambos olhos. Consequência, a persona não vê solo a parte nasal do campo visual. As imagens são invertidas em la retina e o cérebro interpreta normalmente. La hemianopsia homônima é a perda da visão da mesma metade do campo visual de ambos olhos. Mecanismo. Cada trato óptico leva informação do campo visual contralateral, ou seja, esquerdo para direito e direito para esquerdo. Se se interrompe um tracto, a metade oposta do campo visual queda cega em ambos olhos, e na consequência, a persona não vê objetos situados em o lado oposto da lesão, pero a visão do mesmo lado da lesão sigue normal. Gracias. Olá, prof, pode ouvir? Sí, te escucho. Fabricia, ¿verdad? Eu sou a Fabrícia, isso. Eu vou falar sobre o controle muscular de los movimentos oculares. O controle está hecho por três pares de músculos que se opõem entre si, ou seja, quando um se contrai, o outro se relaxa. Estes são rectus medial e lateral, que coordenam os olhos para mirar hacia os lados, recto superior e inferior, que formam outro par e movem os olhos hacia arriba ou hacia abaixo, oblíquo superior e inferior, que servem para girar os olhos e mantê-los em uma posição vertical. Pode passar. Aí nas imagens, principalmente na de baixo, a gente pode ver quando, por exemplo, quando quero mirar hacia a direita, com o olho direito, o reto lateral vai contrair-se para que eu possa fazer este movimento. E o meu reto lateral vai contrair e o reto medial vai relaxar. E no olho esquerdo, o medial vai contrair e o lateral vai relaxar. Aí, para mirar hacia arriba, o reto superior se contrai e o inferior se relaxa. E para mirar hacia abaixo, o reto inferior se contrai
e o superior se relaxa. Pode passar. As vias neurais para o controle de movimento salen do córtex visual primário en el occipital, por los tratos occipito-tectal e occipito-colicular, para hacia las áreas pré-tactales y colículo superior. El colículo superior es el centro de control de los reflejos visuales, lo que significa que genera movimentos rápidos para mirar hacia nuevos estímulos. De estas áreas, os señales vão hacia os núcleos terceiro, quarto e sexto, que correspondem aos núcleos óculo-motor, que é o terceiro, troclear, que é o quarto, e abducens, que é o sexto. O núcleo do terceiro par controla os movimentos da maioria dos músculos extrínsecos de los ojos. Reto medial, reto superior, reto inferior e oblíquo inferior são controlados pelo óculo motor. Aí o núcleo do quarto par controla só o músculo oblíquo superior e o sexto par controla o reto lateral. Pode passar. Os movimentos de fijação de los ojos são controlados por dois mecanismos principais, um voluntário e um involuntário. O voluntário está localizado no córtex frontal, em las áreas pré-motoras, chamadas campos oculares frontales. Sirve para elegir hacia dónde yo voy a mirar. Por ejemplo, yo elijo ahora mirar hacia la computadora y luego en seguida yo elijo mirar hacia la pared que está enfrente. É involuntário. E se uma pessoa tem uma lesão bilateral no campo ocular frontal, ela não pode fazer isso. Sua mirada queda fija em um objeto e necessita parpadear ou tapar os olhos para cambiar o objeto hacia onde mira. O involuntário está localizado justo delante do córtex visual primário, no córtex occipital, e nas áreas chamadas áreas visuais secundárias. Esse mecanismo permite o enfoque involuntário em um objeto, ou seja, manter os olhos fijos sem fazer esforço consciente. Uma lesão bilateral nesta área genera dificuldade para manter fija a mirada e os olhos se desviam solos. É isso. Olá, prof. Me chamo Raíssa e eu vou falar sobre um mecanismo de bloqueio involuntário da fixação. O mecanismo involuntário é área visual secundária, que fica em frente ao córtex visual primário, no córtex occipital. Quando pode ocorrer também uma lesão bilateral, quando os dois lados dá problema e para de funcionar. E daí a pessoa não consegue manter os olhos parados em um ponto só. Também tem não sei se chega a ser uma doença, mas se chama nistagmo, que é quando o olho fica como se fosse um pêndulo. Fica assim, ó. Desse jeito. Aí quando ele fica quando ele fica assim, fazendo esse movimento involuntário, tem um nome que se chama nistagmo. Se os olhos ficassem imóveis, as imagens da retina desapareceriam após segundos. Então, a gente não conseguiria transmitir e ver a imagem, ela desapareceria. E daí temos três tipos de micromovimentos para manter a imagem na fóvea, que é o temblor contínuo, que é contrações rápidas de alta frequência com baixa amplitude. Ele não é perceptível a olho nu, igual esse nistagmo que eu falei, que é quando o movimento do olho fica assim. Esse tremor não é visível a olho nu. A função é evitar que a imagem fique parada na retina. Aí tem a lenta translação, que é um movimento ocular lento, também pode ser conhecido como drift, que são pequenos movimentos lentos e aleatórios, como se os olhos se escorregassem da fixação.
e acontece entre as microsacadas. As microsacadas são movimentos muito pequenos, de 1 a 120 minutos de arco, que de arco é como se fosse a unidade de medida do olho. Função: manter estímulo contínuo nos cones e bastões. Microsacada. Pode passar para o outro slide, por favor? As microsacadas são pequenos movimentos súbitos e rápidos, parecem as sacadas normais, só que em escalas menores. Então, elas são um pouco menor. Os movimentos são mais curtos. Movimento sacádico dos olhos. Os movimentos oculares rápidos e involuntários que trocam de ponto da fixação visual, que são as velocidades de 2 a 3 sacadas por segundo, permite explorar o campo visual. Durante a sacada, a visão se suprime temporalmente para evitar a percepção borrosa, aquela percepção tipo embaçado, dessa forma. E importância fisiológica. Os 3 movimentos que eu falei antes das microsacadas, esses 3 movimentos em conjuntos evitam a adaptação visual completa. Aí, ainda continua nesse slide. Isso. Movimentos rápidos sacados. Ocorre quando a mirada cambia bruscamente de objeto a outro. Então, eu estou olhando para um objeto e rapidamente vai para outro. Se inicia de maneira voluntária, quando decidimos olhar algo, ou de maneira involuntária, como reflexo durante a leitura. Então, tem como ser voluntário ou involuntário. Voluntário com a nossa consciência e involuntário de uma maneira automática, rápida. Que um grande motivo desse involuntário é que tem várias funções. Tem a fixação involuntária, reflexo vestibulo-ocular, reflexo optocinético e movimento de perseguição. Esse reflexo optocinético, que é do movimento sacádico mais rápido, pode ser usado como quando um carro está passando. Aí você vê o carro passando, aí também pode ser um reflexo optocinético de caso involuntário. Estão controladas pela corteza cerebral, que é movimento voluntário, e pelos colículos superiores e tronco encefálico, quando é movimento de reflexo automático. São movimentos oculares rápidos e bruscos, que permite trocar rapidamente o ponto de fixação dentro do campo visual. Terminei, prof. Obrigada. Mais uma. Olá, prof. ¿Me escucha? Hola, sí te escucho. Bueno, eu vou falar sobre fusão de imagens, que seria quando os 2 olhos precisam se fusionar em uma imagem só. Porque a gente tem 2 olhos e eles são separados. Eles têm mais ou menos de 5 a 6 centímetros de distância. Então, a gente capta imagens de distâncias diferentes. Então, a gente precisa fusionar essas imagens e quem faz isso é o córtex visual. E se isso não acontece, pode descer. É o que acontece no estrabismo. O estrabismo é quando a gente não tem a fusão ocular. Então, as imagens não vão se fusionar. O córtex visual não está fusionando as 2 imagens. E aí a gente pode ter 3 opções. Ou a gente tem a horizontal, que seria quando o olho ou está para dentro ou para fora. Ou a vertical, que ele fica para cima ou para baixo. E pode ser também a rotacional, que o olho fica rodando em volta da córnea, enfim. E aí a gente pode ter combinações entre eles. Pode ser para cima e para fora, e aí cada olho fica um para cima e outro para fora, e ele não vai fazer essa fusão.
E quando as pessoas que têm estrabismo não tratado, que é uma das grandes importâncias de a gente fazer o tratamento do estrabismo quando a gente é criança e tapar um olho, para a gente conseguir fazer, ou os dois, para a gente conseguir fazer o córtex voltar a fusionar os dois globos. Pode gerar uma dipoplia ou uma supressão cortical. A diplopia seria a visão dupla, onde a gente ficaria vendo duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai ver o olho direito vendo uma coisa e o esquerdo vendo outra. E a supressão cortical seria quando o cérebro desliga, então a gente poderia ver de um olho só, e o outro não, ou o outro vendo e o outro não. Então, ele desligaria uma visão para a gente poder ver só uma imagem, não duas. Pode descer. E aí, a gente tem a estereópsia, que seria quando o cérebro calcula a profundidade daquilo que a gente está vendo. Então, a gente consegue ver mais ou menos 60 metros de profundidade. E seria quando a gente consegue identificar um objeto, calcular a distância do objeto. E por conta dos olhos estarem separados cerca de 5 centímetros. Cada olho recebe uma imagem diferente de cada objeto. Então, também teria que ter a fusão dos olhos, e o estrabismo também poderia atrapalhar a estereópsia. E na disparidade binocular é quando mais perto está o objeto, mais a gente tem a disparidade. Quanto mais longe a gente tem o objeto, menos disparidade a gente tem. A disparidade é usada justamente para calcular a distância do objeto, e a gente só consegue ver mais ou menos, no máximo, até 60 metros. E no controle autônomo da acomodação e na abertura pupilar, a gente tem duas opções. O parasimpático, que seria quando a gente tem um músculo ciliar e a gente vai ter a acomodação, que seria quando a gente vai ver fechando a pupila. E no simpático, a gente tem o dilatador da íris, que é quando a pupila dilata. E a gente tem um problema, que é quando tem no simpático, que seria a síndrome de Horner, que é quando o dilatador da íris não funciona, que é onde faz a midríase, a pupila não vai estar dilatada e ela não funciona. Graças. ¿Dá para me escutar? Sí, pero no para verte. Não dá para... Na câmera da Carol. Aqui, ó. Ah, gracias. Agora deu? Ahora sí. Sí. Buenas tardes, meu nome é Zúbia e eu vou falar sobre a acomodação visual. A acomodação visual é um mecanismo que permite alternar o foco entre objetos próximos e distantes, sem perder a nitidez. Isso depende da ação do nosso músculo ciliar sobre o cristalino. Quando o nosso músculo se contrai, o cristalino fica mais curvo e aumenta o seu poder dióptrico, permitindo com que a gente enxergue de perto. Quando ele relaxa, o nosso cristalino se achata e facilita a nossa visão de longe. E todo esse mecanismo ele ocorre por retroalimentação negativa. O olho corrige automaticamente o foco até a gente conseguir maior nitidez possível, e isso ocorre de forma muito rápida, em menos de 1 segundo de um objeto para o outro. Para a gente conseguir fazer isso, o nosso olho utiliza de várias pistas para saber para qual lado ele deve ajustar o foco. E essas são, que é a aberração cromática, que como os raios azuis e vermelhos não focalizam no mesmo plano, o nosso sistema visual detecta qual está mais nítido e ajusta a potência do cristalino. E tem a convergência ocular, que é quando olhamos para perto, os nossos olhos convergem e, ao mesmo tempo, aumentam a potência do cristalino. A fóvea, que por ela estar em uma depressão, permite diferenciar a nitidez no centro e nas bordas, ajudando no ajuste. Tem também as oscilações, que é quando o cristalino oscila até 2 vezes por segundo, como se ele estivesse testando a direção do foco. Quando ele melhora, ele continua na mesma direção.
E aí, tipo, quando ele piora, ele corrige na direção oposta. Sobre o controle pupilar. A nossa pupila, a função dela é ser como se fosse um regulador de luz. Quando tem muita luz, a via parasimpática contrai a pupila, que se chama miose, e no escuro, o sistema simpático estimula as fibras radiais da íris, provocando midríase, que é a dilatação. Esse processo ele é realizado pelo reflexo fotomotor, que é quando a luz chega à retina e vai até os núcleos do tronco cerebral e retorna pelo nosso nervo parasimpático para contrair o esfíncter da pupila. Esse reflexo acontece também de forma muito rápida e permite, assim, a adaptação imediata da nossa pupila com a luz. Aqui a gente tem alguns distúrbios neurológicos que alteram o comportamento da pupila, que um deles é a pupila de Argin-Robertson, que é quando ela não reage à luz, mas ela responde ao estímulo da acomodação. E uma das causas dessa doença seria as sífilis terciárias, mas também pode ocorrer por outras lesões do nosso tronco cerebral. E aí também temos a síndrome de Horner, que é que ocorre por lesão simpática. E os principais sintomas dela é a miose persistente, a pitose palpebral e a anidrose no lado afetado. Então, portanto, a acomodação garante que enxerguemos de forma nítida e por diferentes distâncias. E a pupila controla a luz e os reflexos do nosso olho. É isso. Graças. Son muchas personas en el grupo. Grupo numeroso fueron. Me está hablando ahí con el micrófono apagado. Dá para escutar aqui? Ahora sí. Oi, essa apresentação. Graças. Dale, chicas. Bueno, una pregunta sencilla. ¿Diferencia entre conos y bastones? Principal. ¿Para qué sirven? Cones e bastões. ¿Por qué la fobia? Porque la fobia central es la zona de mayor agudeza. Os cones. O cone ele pega uma luz forte, os bastones é pela luz escura. E o cone pega mais detalhe. Sei isso. Sí, los conos pegan más detalle también para los colores y la visión que es de día, diurna. Mientras que los bastones para la visión que es nocturna, cuando hay poca luz. Dios mío, disculpen el ruido. Donde estoy es muy ruidoso. ¿Y por qué la fobia central es la zona de mayor agudeza visual? Prof, pode repetir a pergunta? Sí, ¿por qué la fobia central es la zona de mayor agudeza visual? ¿O qué le Porque na ocurre que... fóvea Sí, só tem cones. Muitos. porque hay São muchos, muitos eso E não, es. e e não agrupados. tem bastones. Hay muchos Isso. conos. Exactamente. Y por último, ¿qué le hace nuestro simpático y parasimpático a la pupila? Ele dilata e ele relaxa. ¿Cuál? Agora, não sei. O dilata e o parasimpático contrai a pupila. ¿Cómo Isso. se llama eso? Isso.
¿Cómo se llama? Esa Midríase. Na contra... simpática seria medríase e E na miose. parasimpática miose, Eso, exactamente. Meiosis y midriasis. midriasis. Ujú. Eso es todo. Están libres, chicos. Muy buena presentación. Muy lindo el slide Gracias, también. profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Dale, maestra. nos vemos en la Chao. clase. Chao, chao. Beijo. Gracias. Beijos. Tchau.